E aí, Paulo então vai falar características, distinções das pessoas que estão antes do dia do Senhor e das pessoas que estão preparadas para enfrentar o dia do Senhor. Elas estão agora, elas se enganam, ela não tem escape. Então, Paulo vai fazer algumas distinções. Como viver aguardando o dia do Senhor. Vamos lá? Então, a próxima imagem, ela mostra isso, né? A pergunta é: quais são as distinções, as diferenças entre filhos da luz, daquele lado, e filhos das trevas, preparados para as trevas, diante da iminente parousia? Fabiano gosta de palavras novas, né? Então, iminente não precisa se cumprir nada. Começou o dia do Senhor, começa uma enxurrada de profecias a serem cumpridas. Você marca exatamente a hora, do começo até o final. E tem um período de 3 anos e meio, mais 3 anos e meio, os dias são a contagem do calendário será de 360 dias, é tudo programadinho, o dia do Senhor. Mas até ele acontecer, nós não temos nada programado. Não tem nada definido. A única profecia para esse período que nós estamos vivendo, que é o período da igreja, é uma profecia de Daniel. Fala assim: e nesses dias haverá guerras e rumores de guerras e terremotos. Ok. Então vamos esperar acontecer guerras e vamos esperar ter terremotos para aí a gente falar: vai acontecer. Precisa esperar? Olha o que aconteceu na Turquia e na Síria esses dias. Em quantos mortos já estão? Oi? 27. E parece que tem muita gente ainda para morrer. Porque estão... Mas também acharam pessoas ainda vivas. Milagres, né? Pai com criança, com bebê. Então, gente, aquilo ali que aconteceu na Síria não se compara ao que vai acontecer com a humanidade. Por isso que a bendita esperança da igreja é Deus tirar a igreja daqui para que isso aconteça. É interessante que Apocalipse 3,10 fala que Deus nos livra da ira vindoura e não na ira vindoura. Ele nos livra para que a gente não entre nisso, porque ele vai ter que voltar a trabalhar com a nação de Israel. E nós estaremos no tribunal de Cristo, sendo avaliado por Cristo, lá com ele, depois terá as bodas do Cordeiro, e daí a gente vai vir fazer companhia com ele, uma visitinha que ele vai fazer breve aqui para livrar a nação de Israel. Então, o texto de hoje é: quais são as distinções entre filhos da luz e filhos das trevas diante da iminente parousia. Parousia é essa volta de Cristo, esse é o final dessa época da igreja para Deus trazer o dia do Senhor. Então, a parousia, ela tem a ver com a vinda de Cristo. E a parousia era um costume cultural da época, onde uma pessoa deu uma terra para alguém, essa pessoa não foi um bom mordomo, e agora ele vem para recuperar a terra. Então, ele vem até o meio do caminho, aí sai aqueles empregados que foram um pouco fiéis com ele vem, avalia cada empregado e premia cada empregado, daí com os rolos na mão, com o direito de propriedade, ele volta e toma aquilo que ele perdeu, que era de direito, porque um usurpador tomou. Então, algo que é secular, na questão de direito, de juizado, é usado para falar a respeito da volta de Cristo. Então, ele vem até o meio do caminho, nos ares, se encontra com aqueles servos que deveriam ter o direito de dominar a terra, mas um usurpador tomou, se encontram com ele, tem a avaliação do que eles fizeram durante esse período que o dono comprou a terra novamente, e aí, então, eles voltam para tomar posse, porque é de direito, então, desse grande e soberano dono. Vamos lá? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4. Olha só o que fala o versículo 4 e versículo 6. Quais são as distinções? Eu vou centrar nas distinções dos que são salvos agora, estão esperando e que não vão entrar no dia do Senhor. Então, esse pessoal aí é o que Paulo vai destacar. Automaticamente, Paulo vai falar: olha, nós somos assim.
Nós não somos daquele pessoal que vai entrar no dia do Senhor. Então nós vamos ver as características dos dois. Olha o que Paulo fala: mas vocês, irmãos, não estão em trevas. Uma coisa que, no próximo slide, mas ainda calma aí, no próximo slide eu vou mostrar uma coisa que Paulo fala aqui. Paulo ele vai virar poeta nesse texto aqui. Ele vai usar muitas figuras de linguagens. Então, não precisamos entrar assim, fazer jejum de 50 dias, tal, para saber o significado. Ou tem algum segredo aqui, alguma espiritualização. Não, Paulo usa as figuras de linguagem normais da gramática normal que todos os povos usam. Então ele fala assim: irmãos, não estão em trevas. O que Paulo está falando isso? Luz apagada, escuridão? Essa ideia de trevas é engano. Isso é, vocês foram iluminados, a palavra é luz, Jesus é luz. Então, nós não estamos em trevas, isto é, nós não estamos sem entendimento, sabe, quando apaga tudo. Se você conhece sua casa, é gostoso isso, né? Quando apaga a luz, assim, você está naquela escuridão, se você conhece a casa, é até divertido. Você vai para cá, vai lá, tenta fazer o caminho certinho. É gostoso, não é? Você não se diverte? Fica bravo, assim, na hora daquele fim de filme, acabou a energia, fim do jogo lá e tal. Mas você consegue caminhar. E a primeira coisa que chega, quando você chega no seu quarto, o que você faz? Acabou a energia, você está em escuro, e aí você caminha para lá e para cá, e chega no quarto, o que você faz? Tenta acender a luz. Ou é só eu que faço isso? Aí vai, burrão, acabou a energia. Né? Então Paulo fala: vocês não estão nas trevas, vocês foram iluminados, vocês estavam nas trevas, vocês não entendiam nada, estavam tateando, tinham em cada ilusão a respeito do que você é, como foi a criação do ser humano, como o mundo foi criado, o que vai acontecer com o mundo, mas agora vocês não estão mais em trevas. Então Paulo fala: olha, tem gente em trevas, mas vocês não estão. E ele fala: vocês não estão em trevas para que esse dia, o dia do Senhor, os apanhe de surpresa como ladrão. Então, vocês estão num tipo de... O dia do Senhor é como ladrão, será um dia terrível, mas vocês não estão em trevas para que esse dia os pegue de surpresa como um ladrão. Oh, vantagem, né? Que legal. Já pensou se esse dia fosse para todas as pessoas, esse dia de desgraça, e aí Paulo tivesse falado assim: olha, vocês estão bem, vai acontecer um dia trágico sobre a humanidade, e vocês já sabem, então vocês... Teria alguma vantagem se você soubesse o que ia acontecer e você passasse por isso? Não. Mas Paulo está falando: olha, vocês que não estão em trevas, vocês estão numa grande vantagem, porque esse dia não vai pegar vocês como um ladrão. E porque ele vai dar a razão, porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Esse dia do Senhor é um dia é uma noite, é trevas, é escuridão, é desgraça. Vocês são do dia, então vocês não pertencerão, vocês não entrarão nesse dia. Olha o que ele fala: nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Então, enquanto estamos nessa existência aqui, sabendo que em breve acontecerá um dia catastrófico sobre a humanidade e que nós estamos na luz, não pertencemos aí, como que nós devemos viver aqui, então? Aí que Paulo fala duas coisas. Ele fala: vigiemos e sejamos sóbrios. Vigiar é a ideia da sentinela. Toda a cidade era murada naquela época e os ataques aconteciam de noite. Então havia sentinelas. Os sentinelas não podiam dormir. Eles ficavam lá a noite toda procurando alguma movimentação no escuro. Ele não podia tomar uma bebida, porque tomar uma bebida ou tomar qualquer coisa que trouxesse sonolência, ou que ele não tivesse seus sentidos, ou audição, cheiro e visão,
que prejudicasse, ele estaria colocando vidas em perigo. Então Paulo fala, vigiemos, e em nenhum momento deixem de ser sóbrios. Sobriedade está ligada ao quê? O mais comum, a bebida alcoólica. É errado beber bebida alcoólica? Não. O errado é quando a pessoa ela chega a um ponto ou que fica viciada naquilo, ou que aquilo tire ela do bom senso, da sobriedade. Aí que Paulo fala, olha, não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução. A ideia é desperdício. Qualquer momento que você fica zonzo, abobado, perde o sentido, haverá desperdício de tempo, e aí você vai desperdiçar tudo aquilo que tem de ruim na cabeça e no coração para fora. As bobeiras, os pecados, aquilo que a gente controla no coração, vem para fora. E aí a coisa complica. Tem um provérbio que fala assim, nunca dê um ramo de espinhos na mão de um bêbado. Por quê? Não precisa nem explicar. Ele não vai conseguir. Então, a sobriedade aqui, ela está usando essa questão da bebida. Agora, muitas coisas hoje nos nossos dias, e naquela época também tinham, que geravam a falta de sobriedade. Então, o que nós temos hoje é drogas, ou a pessoa viver buscando coisas que anestesiam ela para que ela enfrente o mundo. É uma pessoa que já não tem controle da sua mente. Não consegue pensar racionalmente, não consegue tomar decisões rápidas, perde os seus reflexos. Então tem muita informação que entra na nossa mente e desce no nosso coração que nos deixa anestesiados, que faz com que a gente saia da realidade e principalmente tenha dificuldade para aceitar a verdade a respeito daquilo que nós somos. O que é ensinado nas escolas deixam os jovens anestesiados, eles não são sóbrios. Por que eu estou falando isso? Quando se fala a respeito do que ele bota na cabeça dele, o que ele não é. Ele é fruto do macaco, de uma ameba, de uma explosão. Então, a figura de linguagem que Paulo usa para vigiar e aqui ser sóbrio, tem tudo a ver com aquilo que não é a verdade. Que você acalenta no seu coração para tentar rejeitar e nunca acreditar nesses avisos, nesses alertas que a palavra está dando para você viver corretamente e ter uma vida ciente do que vai acontecer. Hoje em dia nós procuramos pessoas que venham assim falar palavras, né, os chamados coaches, né, que nos dê ânimo, que nos coloque para cima, que a gente consiga viver, sabe, esquecendo os nossos podres, tentando superar as críticas, as nossas falhas, as nossas culpas. Isso são anestésicos. Somente a palavra de Deus com sobriedade, ela consegue produzir mudança permanente e tratar realmente o assunto. Durante um certo tempo, você pode enfrentar aquilo, mas vai chegar uma hora que aquela jamanta, aquele caminhão, aquele trem que você superou e enfrentou durante toda a vida, vai te pegar. E aí, você vai perceber que não tem tempo nem força suficiente para trabalhar aquilo diante de Deus. E aí as pessoas entram em desespero. Mesmo nessas épocas, ainda assim, muitas vezes a graça de Deus, levando a pessoa nessa circunstância, ainda alcança as pessoas. Então Paulo está usando essa ideia de nós que não somos das trevas, não devemos dormir como os demais. Então Paulo está falando que as pessoas que não são da luz, eles vivem como se estivessem dormindo. Sempre serão pegos de surpresa com as coisas de Deus. Eles, sabe, a coisa melhor que tem na vida para eles é ralar o dia inteiro e dormir. Estão desacordados, em certo sentido.
Ok. Então, Paulo fala aqui que nós devemos, nós que somos da luz, devemos viver em vigilância sem complacência. Por que eu coloquei essa palavra? Complacência com o pecado. Essa ideia de sobriedade. Nós não brincarmos com o pecado. Não abrirmos uma brechinha para ele. Ele vem com aquela carinha assim, bonitinha, engraçadinha. Ele vem, não, experimenta um pouquinho, né? Mais um pouquinho, ai, gostoso, né? Ele vai abrindo brechas e quando você vê, você está escravo dele. E quando você quer se libertar, fala, agora não adianta mais, agora você é meu. Então a ideia de que aquele que não está em trevas, ele é aquele que foi transformado pela graça, foi alcançado pela graça, foi perdoado pela graça, ele agora vigia, enquanto está vivendo, então, enquanto está aguardando esse encontro com Cristo, porque não pertence ao dia do Senhor, então ele vigia e não tem complacência com o pecado. O que é complacente? O que é um pai complacente? Já viram algum pai complacente? Aqui no Japão é meio raro de ver. Mas no Brasil é só entrar no supermercado. Você vê a criança derrubando coisas e berrando e não sei o que lá. E o pai, calma filhinho, calma filhinho. Isso é complacência. Pecado tem que ser tratado como pecado. Não, ele está assim, as pessoas começam a dar qualidades ou palavras psicológicas para amenizar. Nunca trata, não, é desobediência, é pecado, é ira, é orgulho, é soberba, é roubo. Não, roubo é cleptomania, a pessoa tem um distúrbio assim na vida. Não, é roubo, chamar pecado de pecado. Então, quando alguma coisa acontecer com a nossa vida, a gente não tentar racionalizar. Isso aqui é que quando eu estava, né, no útero da minha mãe, né, minha mãe teve um espirro, então eu sou assim. Eu tenho esse problema aqui. Não, se é pecado, trata como pecado, nunca como transtorno. E corre atrás da graça. Primeiro, para ser perdoado. Segundo, para ser transformado. E nunca passar pano, né, ou jogar para debaixo do tapete. Então, aqueles que são da luz, eles são vigilantes e não têm complacência com o pecado. Lutam, guerreiam. Muitas vezes, perdem a batalha, mas continuam a lutar. Quando lutam com o pecado e, de repente, derrubam o pecado do chão, pisam na garganta, ganhei. Fica lá de olho, acorrenta e fica de olho. Alguns falam assim, no batismo eu afoguei a minha velha natureza. Ele sabe nadar, ele respira debaixo d'água. O pecado só vai ser eliminado da nossa vida no momento em que Cristo nos transformar, ou no momento da nossa morte. Aí teremos a plena vitória. Essa é a bendita esperança nossa. Então, enquanto estamos aguardando, é vigilância sem complacência. Não sem complacência com os outros, é sem complacência consigo mesmo. Brigar com você mesmo, se entristecer com o pecado. É isso que é uma das bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os pobres de espírito. O que é? Aquela pessoa que entende a condição miserável que é, e aí coloca diante de Deus. Bem-aventurados os mansos, eles abrem mão dos seus direitos e vão lá, Deus, toma conta, eu não consigo, me ajuda. Eu não tenho nada para oferecer, a não ser a minha miséria. E ele pregou lá na cruz. Ok, o próximo slide vai nos ajudar a entender o que Paulo está fazendo. Ele falou, nós que não somos das trevas, devemos vigiar, ser sóbrios, usar um negócio de bebida. O que Paulo está falando? Paulo está usando figuras de linguagem. E uma das figuras de linguagem que ele mais vai usar é a palavra que é traduzida em português por dormir. Ele falou aqui já, né? No versículo 6. Assim, pois, não durmamos como os demais. Então, dormir em que tipo de cama ou a que hora? Não é isso que Paulo está falando.
Ele fala que a gente não deve dormir do mesmo jeito que o pessoal dorme. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Então é para a gente não dormir? Não é sobre dormir fisicamente. E é isso que Paulo vai usar várias vezes essa palavra. Então, no caso aqui, olha só o que acontece com a palavra dormir. Ela vem dessa palavra em grego aí, kateudo. Ela significa, algumas vezes, a gente olha, aí o contexto, a situação, vai nos ajudar a entender o que Paulo está querendo comunicar para nós. Então, ele fala assim, é cair no sono ou dormir normalmente. Sabe aquele momento que você chega, você toma um banho, tal, coloca pijaminha, né, dá comida para os passarinhos, para o gato, coloca as pulgas para fora de casa, né? E você chega lá, toma um leitinho quente, chocolate, um chazinho de erva cidreira, de camomila, né? Escova os dentes. Então você se prepara, aí vai para casa, vê o aquecedor, o ar-condicionado, está tudo. É aquele processo. Aí você deita na cama, aí se cobre, ergue um pouquinho o travesseiro e vai no TikTok. Não. Aí você está atrapalhando o seu sono. Mas o normal é você pegar, deitar do lado, se a esposa está do lado, dá um beijinho, tal, boa noite, tal. Aí ajeita a sua posição ali e dorme. Dormir significa isso. É fazer aquele repouso normal de todo final de dia. Algumas vezes nós somos necessários dormir durante o dia, ou, de repente, recuperar o sono. Mas é dormir fisicamente. E é uma coisa super interessante. A gente se desliga. Eu não consigo entender como que é o dormir. Esse negócio que Deus deu para o nosso corpo que você desliga. E quando você tem um dia agitado, ou viu um filme, ou de repente uma notícia meio ruim, você vai ter um sono meio perturbado, um sono meio incômodo, ter sonhos assim e tal. Ou se tem alguma que está muito bem a vida, pode ser que você tenha um sonho gostoso. Mas dormir também, na linguagem, pode ser um eufemismo. O que é eufemismo? É uma forma polida ou amenizada de você dizer alguma coisa. Então, você quer tratar do assunto, mas você não quer usar aquela palavra que é um pouco grotesca ou assim, muito ofensiva ou ardida para alguém. Então, é estar morto. Em vez de você falar, a pessoa morreu, olha, ela dormiu. Então, a pessoa não... são palavras, né? Em alguns casos a gente fala isso, outros casos não. Parece que ela está dormindo. Não, ela está morta. A gente não vai falar, nossa, ele está morto. Não, você fala, nossa, ela está dormindo. Mas ela está morta. Mas é um eufemismo, é você não dizer assim de forma muito direta ou pesada uma realidade assim que nos judia de nós, machuca o nosso coração. Então você usa uma outra palavra um pouquinho mais leve, mais polida. Pode ser uma metáfora também, que dormir significa cair em preguiça e pecar. Nossa, esse cara está dormindo. O cara só dorme. Mas não está dormindo. Mas o que é? O cara que se arrasta, né? Nossa, parece que está dormindo. Ô, cara, acorda! Mas ele está acordado. Mas é esse estado lento das coisas, né? É ser indiferente, e dormir é usado na Bíblia para a ideia de que é uma pessoa que é indiferente à própria situação espiritual, à própria salvação. A pessoa não está alerta. Ela é enganada ou busca ser enganada. Cara, cuidado. Ó, isso aí não é um negócio bom. Pessoas alertam ela está nem aí. Está indiferente à vida cristã, ou à salvação, de que precisa de Cristo para ser salvo, ou você alerta, você fala, olha, cuidado, daqui a pouco vai dar problema. Olha, você chega para, de repente, um pai, uma mãe, cuidado com o seu filho. Ah, não, ele é tão bonitinho. A pessoa está dormindo. Aquele pai, aquela mãe que está dormindo, não está enxergando. E depois vai chorar para frente. Então, Paulo vai usar várias vezes, desse texto, já usou aqui no versículo 6, e vai usar várias vezes. Uma hora ele vai falar que é cair no sono, é dormir normalmente. Outra hora ele vai falar de morrer. E outra hora ele vai falar a respeito de indiferença e salvação. Vamos ver
quando surgiram essas palavras, do que ele está abordando? Versículo 7. Como que são os filhos da luz? Diferente dos filhos das trevas. Ora, os que dormem, é de noite que dormem. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Do que Paulo está falando? De dormir? Ele está falando uma verdade. Os que dormem, normalmente, dormem de noite. Mas, ao mesmo tempo, Paulo está usando uma figura de linguagem que aqueles que não são das trevas, eles gostam das trevas. Eles gostam de viver dormindo, sem preocupação. Isto é, o que é mais divertido, o que é mais confortável, eles estão atrás. A noite, naquela época, não era tão interessante. Na época de Paulo não tinha tanto interesse. Mas com a tecnologia, com a iluminação, tudo aquilo que é voltado ao prazer, passou a ser usado à noite, porque são luzes, são coisas que nos atraem, que nos divertem, que nos chamam a atenção. Você controla mais o clima. É muito mais atrativo, muito mais gostoso. Então, a indústria do entretenimento, eles gostam da noite. Eles usam a noite. Porque é onde que as pessoas podem continuar anestesiando os seus sentidos e tendo prazeres. Então, em outras palavras, Paulo está falando, os que dormem, é de noite que dormem, isto é, as pessoas que querem se embriagar, tomar para se anestesiar, para esquecer um pouco as dificuldades da vida, esquecer que talvez tenha uma situação terrível que os espera, então deixa eu me embriagar aqui e eu consigo viver dia a dia. Amanhã eu estou encharcado, amanhã eu estou fedendo, amanhã eu estou de ressaca, amanhã eu vou trabalhar ou não trabalhar para ganhar um dinheiro, para depois me encharcar novamente. Porque a vida é dura. A vida é dura. Parece que até eles estão certos em fazer isso. Por isso que algumas vezes a gente fala, será que não é o melhor caminho? E você está passando por dificuldades, por lutas. E nós somos atraídos por esses chamarizes assim que nos anestesiam e nos chamam para viver embriagados. Então Paulo fala, olha, os que dormem é de noite que dormem, e os que se embriagam é de noite que se embriagam. Paulo fala no versículo 8, nós, porém, que somos do dia, isto é, nós não somos daquele período do dia do Senhor que é a noite, é as trevas. Nós somos desse período antes do dia do Senhor. Nós que somos do dia, sejamos sóbrios, novamente. Como? Como não ser anestesiado por tanto chamariz? Como sobreviver? Como viver uma vida sóbria aqui nesse mundo? Paulo dá a receita. Primeiro, revestindo-vos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança e salvação. Mais figuras de linguagem. Paulo vai, essa primeira carta de Paulo, mas lá em Efésios, ele vai usar a armadura romana e vai colocar utensílios figurativos, metáforas de cada parte dessa armadura, como se tivesse um benefício para nós espiritualmente. Então ele vai falar a espada, o capacete, a armadura, um cinto, uma camiseta que se usava antes da armadura. Aqui Paulo não fala, mas depois ele vai falar, a primeira coisa que a gente, antes de vestir a armadura, é cingindo-vos com a verdade. Todo soldado romano, ele tinha que colocar um tecido, principalmente nessa parte aqui, antes. Ele revestia todo o corpo dele, que era o cinto, para poder colocar a armadura. A armadura ela tinha duas partes, a parte de frente e a parte de trás, e ela era amarrada aqui do lado. Essa armadura era curtida, para os soldados, ela era quase que prensada. Então, eles curtiam o couro e depois modelavam esse couro, para que todo soldado, então, vestisse a armadura. Era um couro grosso, algumas vezes tinha até alguns metais, para aguentar os ataques, para que esses órgãos aqui da frente, são os órgãos vitais, fossem protegidos.
Essa armadura causava terror nos outros inimigos, porque todo soldado romano, além dos italianos serem altos, né, eles eram fortes, mas tinham os magrelas, tinham os baixinhos. Então, toda a armadura era muito semelhante. Ela tinha aqueles peitorais aqui, os tanquinhos aqui. Então, quando o cara vestia a armadura, o pessoal via de longe, todos eles pareciam o Schwarzenegger. Né? Era uma aparência assim, de muita força. Poderia estar dentro daquela armadura um cara ranzinzo, né? Um cara miudinho, pequenininho. E na luta, essa armadura, por mais que ela tivesse bem presa, ela tinha uma movimentação. E o suor também acontecia. Para que servia esse tecido, essa camiseta de pano que tinha que ser vestida antes, para depois colocar a armadura? Para que servia? É o que é a utilidade das nossas meias. Qual o principal objetivo da meia? Mas aí o suor ele vai provocar o quê? Um sapato de couro apertadinho e você está suando também. E está movimentando, então aquele negócio entra. Bolha, machucado. Hoje está muito melhor os sapatos, mas antigamente eu já tive machucados sérios. Chuteira, né? Antigamente você saía assim, de certo jogo, super machucado. O que Paulo está falando aqui? Qual que é a figura de linguagem que ele está falando? Antes de colocar algo para te proteger, para você ter a batalha, que representa, né, a proteção que Deus dá para nós, que vai causar uma imagem dos inimigos que você é poderento, que você é capacitado, que você é vencedor, você tem que colocar um tecido bem apertadinho no seu corpo, que vai mostrar todas as suas formas. Dependendo quem não tem muita forma bonita, evita usar roupa bem apertada e roupa clara. A gente usa, eu estou falando a gente porque é a gente mesmo, a gente usa roupa escura e não tão muito apertada, porque vai mostrar realmente todas as nossas formas. O que Paulo está falando? Eu vou me revestir da couraça da fé e do amor. Isto é, eu tenho que ter uma proteção, que essa proteção, em vez de atacar, ela vai aumentar a minha confiança em Deus, porque eu estou revestido com ela, mas ela vai ser um utensílio para eu não matar os outros, mas para agir com amor. Mas antes de ter essa proteção, eu preciso saber qual é a minha forma. Se eu não entender de que material eu sou, quem eu sou, as minhas fraquezas, as minhas dificuldades, e colocar Cristo em a proteção que Cristo dá, e sair assim, todo bam, eu vou me machucar. Eu preciso de a proteção é entender as minhas fraquezas, entender a forma, as minhas dificuldades, os meus problemas. Então, Paulo, revista da couraça. Isto é, você tem que proteger os seus órgãos vitais. Então, o processo é cinja e coloque a armadura, para que você mesmo não se autodestrua. Tem muitas pessoas que não querem reconhecer quem ela é, não se confessam, não clamam perdão para Deus e querem ser o bambambam. Vai se lascar, vai se machucar. Talvez durante um tempo vão ser exemplos para muitas pessoas, mas vai chegar um momento que vai estar tudo ralado, tudo machucado. Então, enquanto nós estamos vivendo essa vida até o dia do Senhor, nós temos que usar a couraça da fé para proteger todos esses órgãos. E o segundo lugar, o capacete da esperança da salvação. Então, eram dois lugares que tinham que ser protegidos, a cabeça
e esses órgãos. Você podia cortar um braço, você conseguia continuar lutando e sobreviveria. Mas ataques nessa região e ataques na cabeça, você fica sem vida. E o capacete vai proteger a respeito da esperança da salvação. Quando a gente deixa com que coisas entram na nossa cabeça, não tem capacidade. Não, eu sou aberto a qualquer verdade, eu sou aberto, eu sou assim eu sou pluralista, né? Tudo eu controlo a minha cabeça. Não, eu vou estar aberto a essa ideia só um pouquinho, ou eu vou ver um negócio lá, mas isso não me afeta. A primeira coisa é que aquelas expectativas, aquelas verdades que a Bíblia fala a respeito das promessas de Deus conosco, elas vão perdendo valor na nossa mente. Se a gente deixa a nossa mente ser atacada, a esperança da salvação vai diminuir. A gente começa a ver lógicas em outras coisas. A gente começa a duvidar de que realmente a humanidade vai prestar contas a Deus. Chegamos ao ponto de duvidar se Deus existe. Chegamos ao ponto de duvidar se realmente Jesus Cristo é homem, é Deus e morreu pelos nossos pecados para nos salvar. E sem Ele não há salvação. E que a salvação é pela graça, mediante a fé. Nós começamos a duvidar quando deixamos lógicas entrar na nossa cabeça. Então é por isso que Paulo fala, como que nós podemos estar prevenidos, protegidos, enquanto estamos vivendo aqui? Revestindo-o da couraça, da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança e salvação. Versículo 9 e 10, Paulo fala que a gente tem que estar sempre, nenhum momento descuidar disso, vinculados, agarrados, de mãos dadas a todos os recursos da graça. A graça é um pacote enorme, que ela foi derramada infinitamente sobre nós. E quando ela é derramada sobre nós, eu posso falar, não, eu não quero isso. Eu só quero isso. Não, eu tenho que criar um funil, eu quero tudo, Deus. O próprio Paulo chegou para Deus e falou assim, para Jesus, falou, Senhor, tem um negócio aqui que eu queria remover na minha vida, será que dá? Vai ser tão bom para mim, é difícil viver com esse problema na minha vida. Várias pessoas não chegaram a uma conclusão. Poderia ser que Paulo, o livro de Gálatas, né, que fala, Paulo chega para Deus, pede que ele tire o espinho na carne, alguma coisa que incomoda. Sabe aquele espinho no pé assim que você não vê? Você passa até a andar torto. Era alguma coisa que era uma vergonha para Paulo, um incômodo para Paulo. E Paulo fala, é como se fosse um enviado de Satanás para me esbofetear. Parece que é uma coisa assim que, sabe, aquele negócio que você sente vergonha. Paulo, você está mancando? Tem um espinho na carne aqui. Sabe, aquele negócio que te incomoda, não deixa você ser livre, ser solto, né? Poderia ser os resultados do encontro dele com Jesus no caminho de Damasco, que deixou ele quase cego. Então, provavelmente Paulo ele não conseguia escrever com as próprias mãos, ele só escreveu o livro de Gálatas porque ele conseguia escrever com letras grandes, mas ele tinha que sempre estar com a ajuda de alguém. E sendo quase cego, ele chegava na igreja, chegava assim para o Júlio e falava, ô irmãzinha, Paulo, está me estranhando, eu sou o Júlio. Desculpa, é que eu não enxergo bem. Né? Alguns falaram que ele era gago. Então ele é o oposto dos palestrantes gregos que ganhavam dinheiro espalhados pelo mundo. Então, lá em Corinto, os irmãos de Corinto falavam assim, é sem graça ouvir esse cara. Eu não vou chamar ninguém para ouvir ele. Esse cara não tem a postura, não tem o vozeirão. É um raquítico, cheio de enfermidades, as costas cheias, surradas. Então, Paulo fala, olha, eu sou criticado por um monte de coisa. Então, Paulo talvez está falando, Deus, será que não dá para tirar aí a enfermidade dos meus olhos? Alguns falam até que Paulo se converteu e começou essa vida missionária, levando sua para lá e para cá, e a esposa dele abandonou ele. É uma marca ruim na vida dele. Falou, Deus, o pessoal sempre vai... Onde eu vou, o pessoal me acusa disso. Levanta essa questão. Será que... né? Não sei como Deus poderia resolver isso. Mas quando Paulo levanta essa questão para Deus, o que Jesus fala para Paulo? Qual a resposta?
Paulo, a minha graça te basta. Para alguém que é do dia, enquanto nós estamos vivendo sóbrios aqui, colocando a couraça, o capacete, são incrementos da graça para que a gente vive uma vida saudável espiritualmente, servindo e glorificando a Deus. Então essa graça, ela é enorme, é infinita a graça. Ela não é somente que Jesus Cristo morreu por meus pecados, mas Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele é o nosso advogado, Ele mandou o Espírito Santo, Ele nos defende diante de Deus. É infinito. E aí, a nossa tarefa é nunca se desprender e sempre ficar apegados à graça. Veja que Paulo fala aqui, porque Deus não nos destinou para a ira. Nós não estamos destinados para o dia do Senhor. Quando Deus nos salvou, Ele já tinha um destino preparado para nós. É o destino da convivência com Ele para sempre, a bendita esperança da igreja. Nós não fomos destinados para esse dia do Senhor, o dia da ira do Senhor, que será derramada sobre toda a humanidade. Nós somos salvos da ira, da condenação de Deus, que vai lançar os não salvos para o pecado, mas também, historicamente, na cronologia da história, nós somos salvos desse dia da ira, porque os nossos pecados, a ira de Deus, caiu em Jesus Cristo, em vez de cair conosco. Quando eu entendo que essa ira de Deus, por nós, já foi resolvida em Cristo, então eu sou salvo, eu sou liberto, ela não cai mais sobre mim. Mas aqueles que rejeitam, não somente o dia do Senhor está sobre eles, mas também aquela ira do inferno, da condenação eterna. Então Paulo fala, porque Deus não nos destinou, não nos preparou para esse tempo, mas para alcançar a salvação mediante em nosso Jesus Cristo, isto é, todo tipo de salvação. Essa é a bendita graça de Deus. Como que Jesus Cristo fez isso? Que Jesus Cristo, mediante, isto é, pelos méritos dele, que ele morreu por nós para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com ele. Então, quer nós estejamos vivendo essa vida vigiando e sendo sóbrio, ou quer durmamos. E se durmamos aqui? Que tipo de dormir aqui? É o sono ou a morte? Aqui é morte. Quer vigiemos, e se acaso a gente morrer antes de Cristo voltar, nós estaremos em união com Ele. Não passaremos. Se temos essa ligação, se Jesus Cristo, temos a salvação mediante somente a Jesus, e Ele morreu por nós, então toda a graça, o pacote é completo. Esse dia da ira de Deus não tem nada a ver conosco. É uma bendita esperança. Então, quer nós durmamos, quer vivamos, estaremos sempre unidos com Ele. A gente não entende isso. Não entende, né? Se a gente entendesse, por isso que Paulo fala, não era necessário escrever essas coisas, mas ele continua escrevendo, porque a gente não entende. A gente precisa ouvir muitas e muitas e muitas vezes. Porque a gente sempre tem uma sonolencinha, um cochilo. O que Paulo fala, então, completando esse tema aqui? Ele fala assim, vamos viver vigiando com uma mutualidade fortalecedora. Nós não fomos feitos para viver isolados, edificando sempre nós mesmos. Tem até um dom no livro de Corinto, que Paulo fala assim, bem, se eu busco esse dom, e esse dom ninguém entende, e somente eu sou edificado, perdeu o propósito do dom. Porque todo dom não é para nós. Claro que quando a gente exerce o dom, nós somos edificados, mas todo dom é para o outro. Por isso que viver em comunidade é necessário. E olha que Paulo fala, portanto, isto é, devido a isso, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora.
Paulo tinha uma preocupação com essa igreja, ele sofreu muito por causa dessa igreja, porque ele ficou 4 semanas, foi expulso, aí chegou até Bereia, os inimigos de Tessalonicenses alcançaram Paulo, ele teve que fugir para uma cidade grega. Nossa, olha o Covid aqui está... Qual é a cidade? Isso também, Júlio? Esqueceu? Ele foi para Tessalônica, Bereia, depois a outra cidade, que ele falou lá que viu muitos deuses, e tinha até o Deus desconhecido, Atenas. E mesmo assim, Paulo, aí ele estava em Atenas, ele mandou Timóteo lá de volta para saber notícias da igreja. Aí de Atenas ele foi para Corinto, e quando Timóteo alcança ele lá em Corinto, ele fica super contente, ele fica alegre, porque ele recebeu notícia de que aqueles irmãos estavam caminhando bem, estavam firmes. As lutas eram grandes, as perseguições eram grandes, a desmoralização deles eram grandes, as mentiras que inventavam a respeito de Paulo para aqueles irmãos eram muitas, mas eles ficavam ali. Então, quando Paulo recebeu essa notícia que eles estavam firmes, apesar de tudo isso, estavam vigilantes, estavam sóbrios, Paulo se alegrou. E é o que ele fala aqui: portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Isto é, a vida de comunidade deles, em vez, por causa da perseguição, das tristezas, dos problemas, das mentiras que inventaram a respeito de Paulo, em vez deles se espalharem, cada um por si, vão pegar o meu caminho, não, eles se agregavam cada vez mais, e cada vez mais eles diziam um para o outro: fica firme, fica firme, fica firme, o Senhor vai voltar, fica firme. Então eles consolavam, quando alguém perdia alguma coisa: ai, meu pai não veio a volta de Cristo, fica firme. Fica firme. E edificavam, isto é, colocar um tijolo. Então vai fortalecendo, vai fazendo com que a pessoa cresça e ela tenha muito mais potencial, energia, disposição para servir a comunidade. Então, enquanto Cristo não vem, essa mutualidade fortalecedora de consolar uns aos outros com a palavra do Senhor e edificar uns aos outros, deixando cada vez mais forte. Uma das coisas que a gente não pode fugir é dos nossos filhos. A gente olha assim: esse molequinho aí, o que você vai ser na vida? Não sei se eles vão ser médico, advogado, piloto de trem, de Shinkansen, não importa. A nossa tarefa é torná-los um seguidor de Jesus Cristo. É isso que importa, é fortalecer, é consolar, fortalecer a fé, trazer conhecimento para eles, estimular eles a viverem em comunidade. É nossa responsabilidade, começando desde a nossa casa. Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente. O edificar mutuamente, muitas vezes, dói. Consolar, muitas vezes, dói também. Porque algumas vezes a pessoa está sofrendo, está ansiosa, está nervosa, preocupada, você vai consolar, mas você tem que consolar com a palavra. E quando se consola com a palavra confronta. Ela fala algumas verdades. Olha, você está com ansiedade por quê? Jesus Cristo vai voltar. Tem o dia do Senhor, tem muita coisa ruim que vai acontecer com a humanidade, mas do dia do Senhor, se você morrer, você vai ser ressuscitado. Se você estiver lá, você vai ser arrebatado. E teremos um encontro, uma apoteose no céu com Cristo. A apoteose é o momento de maior glorificação. O maior momento que você poderia. E ali inaugura o nosso tempo eterno com Cristo. Sem nada a ser desfeito depois. Esse encontro antes do dia do Senhor para os salvos é um negócio que vai mudar para sempre e nunca vai ser mexido. Dali para frente é só diversão, é só alegria. Então, é uma verdade. Se você vai consolar alguém, fala isso. É uma verdade que traz uma esperança absoluta. Muitas vezes a pessoa quer que você, não, você está certo, é assim mesmo, fique preocupada, você está no direito. Não, tem hora que fala, você não tem direito, você está abandonando a fé em Jesus Cristo, você está vivendo sem crer, está abandonando o que a palavra, está dizendo que Deus é mentiroso. Então, o consolo algumas vezes dói, e edificar
Sabe? Edificar muitas vezes tem que tirar alguma coisa, colocar outra coisa. E isso algumas vezes a gente não quer perder. A gente quer ficar sempre abraçado com coisas que não tem nada a ver com a construção que Jesus Cristo está fazendo em nós. Pergunta então final. Quais são as distinções entre filhos da luz e filhos das trevas diante da iminente parousia? Vocês se lembram? Quais são essas distinções? As diferenças? Vamos lá, vamos falar dos filhos das trevas primeiro, resumindo. Primeiro, eles andam em delitos e pecados. Isto é, só anestesia. Né? O pecado é prazeroso porque me ajuda a viver, né? Acalma. Então, eu mereço divertir um pouquinho, porque a vida é dura. Obedecem a Satanás e às inclinações da carne. Em vez de protegerem os órgãos vitais, uma pessoa que é das trevas, ele só quer atender os desejos. Então, é comer, beber, respirar, é tudo aquilo que gera prazer aqui, diversão. Estão condenados e enfrentarão o dia do Senhor. Se não crerem em Jesus, eles não serão condenados, já estão condenados. A única coisa que pode mudar isso aqui é, pela fé, se arrependendo, crendo quem são, abrindo os olhos, serem sóbrios, vigiarem, crerem que Jesus morreu por eles para dar a salvação. E eles são a coisa mais triste, são indiferentes ao futuro trágico. Acho que você já falou algum dia para alguém que essa pessoa precisa crer em Cristo, porque ela precisa ter a vida eterna. Ai, Senhor. E ainda zomba. Mas você não está falando para ela fazer algum favor para você. Você está falando para ela fazer um favor para ela. Você deseja o bem para ela. Não está desejando o mal. E a pessoa ainda tira sarro. Porque ela é indiferente ao futuro trágico. Os filhos da luz são vigilantes sem complacência. Vigiam e quando aparece qualquer inimigo para a sua alma, sua mente, sua cabeça, eles tratam com o pecado, não brincam com o pecado. Eles são protegidos e prevenidos, estão atentos, são sóbrios. Eles são vinculados sempre à graça. Tudo depende da graça. Nunca confiam em si mesmo. Abandonam qualquer orgulho, qualquer arrogância. E se fizer alguma coisa boa, é Deus que capacitou. A glória sempre é de Deus. Mutualidade fortalecedora. Vivem a vida em comunidade, procurando o bem um do outro. Fortalecendo, consolando. Tem facilidade de serem consolados, serem edificados e fortalecem. Usam muitas vezes a simplicidade dos recursos que têm, mas querem esse fortalecimento da onde vivem. Algumas partes finais, então, para a gente só pensar em alguns desafios para nós vivermos enquanto aguardamos o dia do Senhor. Não inveje o estilo de vida dos incrédulos. Dá inveja, não dá? O cara pisa na bola, mente, rouba, faz isso, faz aquilo e tem sucesso. Sim, é verdade, tem sucesso. Mas até quando? Vale a pena ganhar o mundo e perder a sua alma? Um cara que chegou numa tribo indígena, ele falou o seguinte, espero que eu não erre. Não vale a pena perder aquilo que você não pode guardar para guardar aquilo que você não pode perder. Não vale a pena ir atrás de buscar o mundo todo aqui, sendo que você não vai poder guardar. Para ganhar de graça aquilo que você não pode perder. Isto é, não vale a pena essa troca. É loucura, é idiotice. Enquanto isso, consolide cada dia mais a fé, esperança e amor. Cada vez mais, sabe, estude, busque. O que nós vimos lá nos textos anteriores, Paulo nos alerta, olha, quanto aos tempos e épocas, não pertence a nós conhecer. O dia, a época, a circunstância, não cabe a nós. Isso é exclusividade do Deus Pai. Mas, enquanto isso, sejamos sóbrios.
E o que tem para acontecer, os eventos, não o dia e a época, mas o que está esperando por nós. O reino de Cristo, a volta de Cristo, eliminando todo o mal, Ele será rei sobre toda a terra, nós reinaremos com Ele, nós teremos uma vida de eternidade, de prazer com Ele. Isso a Bíblia garante, e vale a pena estudar sobre isso. Estudar sobre essa garantia que a graça, que mediante Jesus Cristo nos alcançou, ela consegue nos salvar, nos preservar e nos transformar e preparar a gente para a eternidade. Isso a Bíblia garante. Então, consolide cada dia mais a sua fé, a sua esperança e o seu amor por Deus e pelo povo dele. Dependa exclusivamente da graça para aguardar a parousia. Mesmo que ela, em alguns detalhes, pareça absurdo, mas dependa da graça. Não somente para aguardar, para deixar o seu coração tranquilo. Por isso que esses irmãos do primeiro século, eles eram mortos nas arenas lá em Roma, e enquanto faziam isso, ameaçados de negar a Cristo, eles cantavam músicas que falavam de Jesus como Senhor e como Salvador. Vendo seus filhos, sua esposa, seu marido sendo atrocidades, né? Mortos assim de forma terrível, e mesmo assim cantavam. Penduraram na Via Ápia, uma estrada que Roma construiu, pendurava-se um poste atrás lá do outro, pregavam essas pessoas, amarravam essas pessoas, colocavam um piche, óleo nelas e tacava fogo, e essa estrada foi iluminada pelos cristãos. E enquanto morriam, cantavam. Eles tinham uma capacidade sobrenatural? Não. É que eles entenderam que essas pessoas que estavam fazendo tanto mal para eles, estavam fazendo um bem para eles. Eles não tinham como escapar daquilo, mas eles estavam seguros na mão de Cristo. E esses homens um dia encontrariam o dia do Senhor. É por isso que Jesus, quando olhou aquelas pessoas, vendo eles fazendo tanta maldade para eles, o que Jesus Cristo falou? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Quando Estevão foi apedrejado, o que Estevão, olhando Jesus em pé, esperando ele, o que Estevão falou? Orando. Jesus, não impute a eles esse pecado. Porque Estevão, tanto Jesus sabia quem ele era, Estevão sabia o que ele era e para onde ele ia. Mesmo que aquele momento estava difícil de aguentar. Mas eles também sabiam para onde iriam definitivamente esses seus inimigos, se Deus não produzisse, não se aproximasse dessas pessoas, convencesse essas pessoas, e se elas não fossem salvas. O destino seria terrível. Então, Deus nos chamou e nos capacitou para viver e atuar no corpo de Cristo. Não há outro lugar para nós sermos vigilantes e sóbrios até Jesus Cristo voltar. É a comunidade, é o povo de Deus, é nesse lugar que é duro conviver, é difícil, mas é o melhor lugar para estar. E é toda a capacidade, todos os recursos, tudo aquilo que Deus fez, o nosso testemunho de como Deus nos tirou, Deus fez isso conosco para o seu povo, não fez somente para nós mesmos. Amém?